Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química e o foco da aula de hoje são as pilhas. Pois bem, então vem comigo. Seguinte, pessoal, essa parte da eletroquímica, vamos bater um papinho sobre pilhas. Inicialmente, o que é eletroquímica? Nada mais é que a parte da química que estuda a energia elétrica envolvida nas reações químicas de oxirredução. Oxirredução nada mais é que o ganho e perda de elétrons envolvidos na transformação de reagentes em produtos. Muito bem, especificamente sobre pilhas. O que é uma pilha, Luciano? Logicamente já deve ter vindo na sua cabeça o formato de uma pilha que você coloca no seu controle remoto ou em algum brinquedo. Tá certo? Então o que nós temos aqui? Pilha, a determinação, o conceito de pilha nada mais é que o seguinte: sistemas que transformam espontaneamente, isso aqui é muito importante, espontaneamente energia química, que são os reagentes, em energia elétrica a partir de reações químicas. Luciano, deixa eu ver se eu entendi então. Para ser considerado pilha, tem que ter a união de dois pontos extremamente importantes. Isso, ele tem que ser um processo espontâneo, tá certo? E ele tem que fazer a conversão de energia química em energia elétrica. Então, se por acaso você tiver um sistema que ocorra espontaneamente e que tenha a conversão de energia química em energia elétrica, você tem uma pilha, tá bom? Continuando, algumas determinações sobre a pilha e seus componentes. O que é um eletrodo, Luciano? Nada mais é que o conjunto formado por um metal mergulhado em uma solução iônica. Então, se você tiver um metal imerso em uma solução que contenha íons, você tem um eletrodo? Sim, perfeitamente. Mais algumas determinações sobre ânodo, cátodo e ponte salina. O que é um ânodo? É o eletrodo de onde saem os elétrons. Nele ocorre a redução e é o polo negativo. Em contrapartida, o cátodo é o eletrodo para onde vão os elétrons. Opa, o ânodo são de onde saem os elétrons, o cátodo é para onde vão os elétrons. No cátodo ocorre a oxidação e é o polo positivo, tá bom? Luciano, beleza. Eu entendi, é como se fosse o ânodo inverso do cátodo? Perfeitamente. Um sai elétron, o outro chega elétron, um ocorre redução e o outro oxidação, um é um polo negativo e o outro é um polo positivo? Perfeitamente. Sobre ponte salina, o que é isso? É um tubo em formato de U que conecta os dois eletrodos de forma indireta. Opa, então se eu ver um tubinho em forma de U conectando os dois eletrodos, isso é uma ponte salina? Sim. O que tem nessa ponte salina? Contém solução saturada de íons e que serão utilizados ao longo do funcionamento da pilha para manter as soluções dos eletrodos neutras. Ao longo da reação química do funcionamento da pilha, você vai ter uma alteraçãozinha nas soluções onde se encontram o ânodo e o cátodo. Então, a ponte salina vai ser responsável por manter essas soluções neutras, tá bom? Uma outra parte importante: sua presença garante a maior durabilidade da pilha. Porque é o seguinte: sem a ponte salina, a pilha funciona? Sim. Com a ponte salina, a diferença, tá bom? A diferença de uma pilha ter ou não ter ponte salina é que aquela pilha que não tem ponte salina, a durabilidade dela é muito baixa. Já uma pilha com ponte salina, a durabilidade dela é muito maior. Continuando, pilhas, vamos ver aqui na prática, pessoal. O que nós temos aqui? Dá uma olhada. Nós temos o ânodo e o cátodo. Uma vez que nós já determinamos o que é o ânodo ou o cátodo, lembrando que são eletrodos onde você tem uma placa metálica imersa em uma solução com íons, não é verdade? Beleza, beleza. Então, o que nós temos? Uma estrutura em forma de U que liga indiretamente os dois eletrodos. Perfeitas duas soluções. Então, você tem a nossa ponte salina, maravilhoso. Então, vamos dar uma olhada no que acontece no nosso ânodo. Acontece o seguinte: no ânodo, você tem aqui a conversão do seu átomo metálico em íons e liberação do elétron. Já no seu cátodo, você tem o recebimento dos elétrons, tá bom? E você tem a conversão de um metal em forma iônica para um metal em forma sólida. O que acontece em prática é o seguinte: o ânodo ele vai estar liberando elétrons, então o fluxo de elétron é do ânodo para o cátodo, tá bom? Então do ânodo saem os elétrons, no cátodo chegam os elétrons. Então você tem aqui o seguinte: no ânodo você tem a conversão da sua espécie metálica sólida em iônica, já no cátodo é o oposto. Você tem a conversão do seu metal, a forma iônica, em metal na forma sólida, tá certo?
que acontece é o seguinte, a semi-reação, a reação global, você nada mais tem que o seguinte, zinco com cobre iônico sendo convertido em zinco iônico e cobre metálico, tá bom? Então, no início você tem o seguinte, a representação de uma pilha. Quem oxida é representado inicialmente, essas duas barras, pessoal, no caso você representa primeiro quem oxida e depois quem reduz. Essas duas barras separam quem oxida e quem reduz, tá bom? No caso aqui, quem oxida, tá vendo que você tem zinco e zinco 2+? No caso, é reação antes e depois dela acontecer. Antes você tinha um zinco em forma sólida e depois você tem um zinco em forma iônica. Duas barras, tudo isso foi onde quem oxida, não é isso? Duas barras, agora a gente vai mudar o processo. Agora quem reduz. Nessa primeira parte você tem o cobre iônico, que é a primeira parte do seu processo, tá bom? Que está nos reagentes. E logo depois ele é convertido em cobre metálico, tá bom? Então essa é a representação das pilhas. Quem oxida, no caso antes e depois da reação acontecer, duas barras. E depois quem reduz, antes e depois da reação acontecer. Maravilhoso, nós temos antes e o depois, Luciano. Você falou para mim que o zinco sólido se converte em zinco iônico e depois o cobre iônico se converte em cobre metálico. Maravilhoso, o que isso me dá na prática? Te dá o seguinte, tá vendo que você está convertendo zinco metálico em zinco iônico? Ou seja, zinco metálico é da sua placa, ou seja, você está convertendo o zinco metálico em zinco iônico, ou seja, você está afinando a espessura dessa placa. Você está retirando o zinco da estrutura dessa placa, gerando assim zinco iônico e elétrons. Em contrapartida, no caso do cobre, você está pegando o cobre que estava presente em solução e você está adicionando elétrons que ele recebeu aqui da corrente elétrica, tá bom? Elétrons esses que vieram da lâmina de zinco e você está convertendo ele em cobre metálico, ou seja, você vai ter um engrossamento na sua placazinha de cobre. Em suma, você tem o seguinte, no ânodo você vai ter a liberação, a conversão do átomo sólido do seu metal em íons para sua solução. Já no cátodo você vai ter os íons dispersos, os íons de metal dispersos em solução, eles vão ser agregados na sua placa, eles vão se converter em metais sólidos, tá bom? O que mais que nós temos? Aqui no caso você tem a corrosão da placa, o afinamento dela, a corrosão da placa, em contrapartida. Aqui, no caso do cobre, onde ele se encontra o cátodo, você vai ter o depósito de metais sobre a placa. Muito bem, muito bem. Então vamos dar uma olhadinha aqui a respeito do cálculo. Como é que eu vou calcular a voltagem de uma pilha? Não é isso? Simples, simples, simples. Recordando, nós temos o cátodo e o ânodo. O cátodo é o polo positivo e o ânodo é o polo negativo da sua pilha. Não é isso? Maravilhoso. Então o que nós temos nessa pilha aqui? Nós temos uma pilha de cobre e alumínio. Pois bem, como é que eu faço o cálculo da diferença de potencial? A diferença de potencial nada mais é que o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Luciano, como é que eu vou saber se um é maior e o outro é menor? Simples demais. Dá uma olhada nesta lista que é disponibilizada para você. Por vezes, é disponibilizado somente os valores de redução dos átomos envolvidos, das espécies envolvidas na sua pilha, tá bom? Mas, caso você tenha acesso a uma tabelinha desta aqui, é possível ver o valor de redução de vários elementos, tá bom? Então, no caso aqui, nós estamos analisando o cobre e o alumínio. Então, nós temos aqui a disposição dessas espécies em ordem crescente de ação de redução, de baixo para cima, é a ordem crescente. Reconhecendo o cobre e o alumínio nesta tabela, nós temos que o cobre tem valor de menos 0,34 e o alumínio ele tem valor de mais 1,66. Opa, segundo a minha equaçãozinha, eu vou ter que colocar para calcular a diferença de potencial. O potencial de maior valor menos o de menor valor. Logicamente, o de maior valor é mais 1,66 menos o menor valor, que é menos 0,034. Substituindo isso na minha formulazinha, nós temos mais 1,66 menos 0,34, não é verdade? Segundo as propriedades matemáticas, menos vezes menos dá mais, não é isso? Então, nós vamos ter mais 1,66 mais 0,34, que vai me dar o valor de 2 volts. Deixa eu ver se eu entendi. Então, após eu observar qual que é o valor de redução, tanto da espécie que se encontra no cátodo, quanto da espécie que é formado o ânion,
Eu vou ver qual deles é maior e menor e eu vou ter que colocar nessa formulazinha perfeitamente. Logo, o que nós temos? Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós acabamos de observar, lembra no slide anterior, representação da química, quem oxida e quem reduz, não é verdade? Então, o que nós temos? Ó, isso aqui não é potencial de oxidação, não é isso? Em contrapartida, nós temos potencial de redução. Então, aquele que tiver o maior valor, você vai saber qual que é o que oxida e o que reduz. Então, aqui, segundo o slide anterior, quem oxida e quem reduz. Tudo bem? Essa é a nossa representaçãozinha. Uma coisa extremamente importante, pessoal, vem comigo, um macete que você não pode esquecer, você não pode ir para a sua prova, ou assistir a próxima aula sem isso na cabeça. Você vai lembrar de pipocar. O que é isso, Sam? O que vai me lembrar disso? Pipocar é o seguinte, nas pilhas, o polo positivo é o cátodo, e ele sofre redução. Lembra disso que é só sucesso. Nas pilhas, o polo positivo é o cátodo e ele sofre redução. Vamos colocar em prática isso? Dá uma olhadinha aqui para mim. Ó. Nas pilhas, o polo positivo é o cátodo e ele sofre redução. Só isso. Ele sofre redução. Tudo bem? Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.